Young Royals é realmente uma das séries LGBTs mais legais dos últimos anos. Não faz muito tempo que eu fiz um vídeo por aqui no canal falando da importância dela para a comunidade atualmente. E chegando nessa nova temporada, eu estava super animado e curioso para saber os caminhos que a série ia seguir. E eu estava curioso também para ver alguns cenas salientes do Simon com o villain que eu vi no trailer. E eu vi muita gente ao longo dos dias decepcionada com a temporada, mas eu não fiquei ultra decepcionado. Mas assim como na Season 1 de Young Royals, eu percebi que a série tinha um potencial muito maior do que os roteiristas da série foram capazes de desenvolver. E isso aconteceu novamente nessa terceira temporada. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, não é segredo pra ninguém que esse vídeo vai ter spoilers, porque eu quero falar de todas as temporadas pra gente entender meus incômodos com a última. A terceira temporada de Young Royals definitivamente não é perfeita. Sinceramente, pelo que as pessoas estavam falando, parecia que eles tinham feito algo terrível, criado arcos ruins e desenvolvido histórias sem graça, mas meio que não foi exatamente isso que ocorreu. O que não quer dizer que a season é perfeita. A terceira temporada de Young Royals nos conta as consequências do discurso do villain e da denúncia que a Sarah fez com o August, que, além de trazer consequências pro August, também destruiu a amizade dela com a Felicie. Desde sempre eu sinto que Young Royals tem uma história muito complexa e profunda, mas os roteiristas não conseguem desenvolver essa história. Apesar de na segunda temporada parecer que eles haviam melhorado, desde a primeira temporada parecia que eles colocavam trailers de arcos pro futuro durante os episódios. Às vezes eu tinha a sensação que eu via mini trailers de coisas que nunca vinham, mas nessa temporada eles seguiram fazendo isso. O problema é que dessa vez a gente sabia que não tinha um futuro, e pra mim o grande exemplo disso é o August. O August é um personagem fascinante, um dos poucos personagens realmente bem construídos e complexos da narrativa, mas sempre foi mal aproveitado. Eles passam a primeira temporada inteira falando como a prioridade da vida do August é a monarquia e que ele faria de tudo por ela. Com o que ele fez com o villain, fica bem claro que o amor do August pela monarquia é também uma vontade de ser parte dela, mas ele tem suas próprias questões, a pressão da aristocracia, o divórcio e o problema dos pais que fez ele se cobrar tanto que ele desenvolveu problemas de imagem, distúrbios psicológicos e vários problemas com distúrbios alimentares. Toda temporada a gente tem um trailer que nos avisa que esses problemas com transtornos alimentares do August vão ser explorados, e o arco de redenção dele seria ele aprendendo a lidar com o próprio psicológico e percebendo que ele é naturalmente a marca da monarquia. Só que não existe arco pro August nessa temporada. Eles tentam convencer a gente que a história dele na série vai ser sobre ele aprendendo a tratar melhor as pessoas, mas isso foi feito de forma tão rasa que a única real mudança no August foi que ele parou de gritar as pessoas. Não existe aprofundamento nos conflitos internos dele, nem esforço para dar uma real redenção para ele, mesmo que o desenvolvimento dele fosse essencial pro arco do villain ser crível. Basicamente, algo que eu vou repetir bastante nesse vídeo não é que a série não tentou contar essas histórias, mas em partes ela tentou e ficou raso, e em outras partes a tentativa foi quase uma frase ou um olhar, nada profundo. No fim, a gente entende que o August vai virar o herdeiro do trono, e por mais que seja claro que ele se dá melhor com a monarquia, a gente tem um personagem que meio que não serviu pra nada nessa temporada. Não teve história própria, só tava lá pra o villain ter uma reserva quando ele desistisse da coroa. Ele serviu mais como um objeto de roteiro pra facilitar a vida do protagonista do que um personagem em si. E o ator do August é muito bom, hein? Por isso riu também. Mas parece que o ator se preparou pra um personagem que nunca aconteceu. A série tenta fazer a história dele com a Sarah nessa temporada, mas enquanto ele indo atrás dela igual um dog foi ótimo pra narrativa dela, pra dele só ficou confuso e sem função, porque a série não sabia muito o que fazer, o que tava fazendo com isso, só achou necessário e foi com flow. Pra falar bem a verdade, a Sarah foi um dos poucos arcos dessa temporada que realmente foi bem feito. Ela tinha dificuldade de dar segundas chances e entender que as pessoas são complexas e cometem erros. Até ela cometeu os erros delas e precisar aprender a se entender. E nessa jornada de buscar o perdão de quem ela machucou, ela busca dar perdão a quem machucou ela. Então toda a jornada dela entendendo que os vícios do pai dela eram bem mais complexos, mas que ele tentava ser um bom pai e apesar de tudo estava conseguindo ser melhor que antes, ela perdoou ele. E nessa jornada conseguiu o perdão do Simon e dela mesma. Então o arco com o August, do ponto de vista dela, serviu para ela fechar aquele ciclo de vez, entender quem ela é, quem ela queria ser, ou pelo menos começar a buscar. Foi basicamente uma história onde ela aprendeu a valorizar o que importava de verdade, e não mais status e riqueza, e sim pessoas que ela ama e que amam ela.
Ela, ao contrário de alguns personagens, teve uma conclusão bem construída da sua jornada que começou na primeira temporada. Ao contrário de personagens como a Felice, que a série nunca conseguiu realmente fazer uma história interessante pra ela. Nessa temporada eles lembraram durante 2 episódios que ela era uma aluna negra e a única aluna negra da escola, e foi feito do jeito mais branco, tentando escrever personagem negro do mundo. Pareceu que eles estavam desesperados pra ela ter um arco individual. Por mais que fosse interessante abordar que ela era a única aluna negra da escola, de novo, ficou raso. Outro personagem que eu senti que teve mais um desenvolvimento na conclusão, mas nem tanto, foi o Simon. Há um tempo a gente vê uma história de que o Simon é egoísta. Dentre todos os problemas que ele já tem, ele tá sempre buscando criar um novo. Nessa temporada, o grande problema foi a incapacidade dele de entender que no primeiro momento, após o discurso do Villain, seria legal dar uma segurada em posts de redes sociais, já que o pessoal ia acabar indo pra cima dele com tudo. E com tudo que o Villain ia ter que lidar e a mãe dele tendo ansiedade, seria importante que o Simon desse um apoio para o Villain e um passo para trás por um tempo. Mas o que o Simon fez, ficou postando muito mais do que ele costumava postar e ficou constantemente respondendo mensagens, a ponto de eventualmente o Villain estar desabafando sobre a mãe dele estar doente e o Simon estava ocupado e não prestando atenção respondendo mensagem no Instagram. Mas ele mesmo entra numa jornada de entender que, se ele quer ficar com o Villain e apoiar ele nesse momento, seria bom tentar ser menos o protagonista do namoro e dar apoio a ele. E nesse momento é que o arco do Simon egoísta, que tenta sempre ser o grande ponto da relação, se encerra. Ele aprende o momento de dar um passo para trás, entender melhor o outro e tentar dar o apoio que ele pode. Assim ele fez as pazes com a Sarah e resolve apoiar o Villain. E foi aí que eu me estressei com o Villain, porque literalmente o Villain ficava agindo como um filhote indefeso quando o Simon estava sendo equivocado. Mas aí o Simon entende o problema melhor e aí o Villain decide que seria um ótimo momento para começar a tratar o Simon como um pedaço de merda, no momento em que o Simon tenta apoiar ele. Porque claro, e antes de me aprofundar no arco do Villain, um incômodo muito bobo que eu tenho é o Simon não ter feito amigos na escola. Os amigos dele são sempre fora da escola e o da escola é o namorado e a irmã dele. Eu não sei porquê, mas me incomodava. Parecia que nunca tinha porquê ele estar nos eventos da escola. Mesmo os amigos dele fora da escola sendo ótimos, eu sentia estranho o fato dele mesmo não ter nenhum amigo na escola. Não é nada demais, mas me incomoda. E aí a gente vai pro arco do nosso protagonista, o Villain. Nessa temporada a gente acompanha ele lidando com o ato de coragem dele de assumir a relação dele com o Simon e percebendo que esse ato traria mais consequências do que ele esperava. E com a mãe dele doente, ele acaba recebendo menos apoio, tendo menos uma base do que ele esperava. E cara, o Villain é um personagem fascinante. Ele nunca quis ser da realeza, nunca quis ser rei, mas nunca precisou pensar sobre isso porque o príncipe herdeiro era irmão dele. E quando o Eric morre, o luto da dor era tão grande que ele não parou pra pensar mais a monarquia. E quando voltou a pensar, foi quando começou a existir uma chance do Algos tomar o lugar dele. Ele nunca tomou uma posição porque queria ser rei. Ele sempre tomou porque ele queria orgulhar o Eric ou queria impedir o Algos de ser o novo rei. Nessa temporada, a série introduz que talvez a monarquia seja uma instituição que vá contra os credos do Villain, com todo o arco de socialismo do Simon e tudo mais. Porém, ficou meio raso. Pra quem tenta prestar atenção com muito esforço, você consegue ver o que a série queria fazer. O Villain não quer ser rei, mas tem uma negação, porque deixar de ser rei seria decepcionar o Eric, que até então era um homem perfeito. Sendo o Eric um homem perfeito, e pro Villain o símbolo do que era a monarquia, então a monarquia deveria ser o futuro dele, porque ele queria ser tão bom quanto o Eric. Quando a mãe dele passa a comparar muito os dois, mas ele descobre que o Eric não era o ser perfeito que ele achava que o Eric era, a magia da monarquia termina e ele sente que não tem mais por que querer a monarquia, já que a pessoa que fazia ele se interessar por ela só acabou provando que o sistema é quebrado. Só que não foi o suficiente. Um dos principais motivos para o Villain aceitar a coroa é para proteger ela do Algos. Ele viu maldade no Algos e ele não queria entregar isso a ele. Durante toda a terceira temporada tem uma cena onde tanto ele quanto o Algos conversa com alguns convidados e o Algos tem uma clara melhor desenvoltura que o Villain. Aí ele surta e manda o Algos ir embora. E depois tem uma cena onde o Simon pergunta o que o Villain gosta e ele não sabe. 2 cenas que não são mais exploradas. A série parece acreditar que desde que eles mostrem a razão uma vez, isso é suficiente. Eles não querem construir, eles fazem uma cena e sentem que é o suficiente. Mesmo que pode ser que seja, porque eu entendi a intenção, mas ficou raso. Poderia ser muito mais profundo, complexo e tornar o Villain um personagem muito mais profundo do que ele já é. Mas eles não fazem. Eles sempre escolhem o caminho mais simples. E fizeram isso essa temporada inteira, que rodou em círculos, porque eles não queriam se aprofundar em nada, e foi muito curta e ficou rasa
e repetitiva, porque a temporada não era longa o suficiente, e mesmo se ela fosse, eles claramente não queriam se aprofundar muito nela. Então eu não acho nem de longe que essa temporada foi ruim. Eu acho que a segunda é melhor, justamente porque eles introduziram as questões de ansiedade do villain e trataram disso a temporada inteira. O Simon teve um desenvolvimento claro e, assim como a Sarah, conclusivo. Mas arcos com um potencial claro, como o do August e suas questões mentais e o villain descobrindo que ele acha a monarquia quebrada, foram desenvolvidos de forma rasa. As atuações estão ótimas, como sempre. A fotografia é linda e o Omar e o Edward tem uma química que é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em uma narrativa LGBT. Mas no fim do dia, Young Royals foi uma série com uma história densa e profunda, mas com roteiristas que tinham medo ou poucas experiências para executar. E mesmo assim, deixou uma marca gigantesca na cultura pop LGBT e é facilmente uma das séries LGBTs mais importantes dos anos